Bom dia, você que está nos assistindo aí no Facebook, bom dia, igreja. Nós temos já um bom número de pessoas que está frequentando aqui, né, respeitando os limites também impostos pelos regulamentos aí do Estado, 40% de lotação. Nós vamos estudar novamente hoje o nosso guia do nosso código aberto, que chama lição. Essa lição nós estudamos durante um trimestre, e ela é estudada tanto aqui em Cascavel, quanto em qualquer outro lugar do mundo onde você visite, ou conheça, ou vá até uma igreja de denominação adventista do sétimo dia, vai estudar o mesmo estudo, só vai mudar a língua, o restante vai ser tudo igual. Nós estamos aqui para tentar desvendar mais um pouquinho desse código, que é a Bíblia. É um código maravilhoso, cheio de detalhes, cheio de riqueza. E nessa semana nós vamos estudar sobre alguns dos filhos da promessa. Como todas as semanas, eu tenho uma convidada. Às vezes é um convidado, às vezes é uma convidada. Hoje é uma convidada, Renata. Tudo bem? Tudo bem, Marlon. Muito bem-vinda. Obrigada. Que bom que você aceitou esse... Não é um desafio, né? Acho que é um prazer para todos nós estudar. É uma alegria, né? Com certeza. A gente está estudando a Palavra de Deus. Isso é um prazer. Renata, você aqui na nossa igreja, nessa comunidade, aqui na Calvary Home Church, você desenvolve algumas atividades. Conta um pouquinho para a gente quais são as atividades que você desenvolve, coordena, como é que funciona. Então, esse ano em especial, eu estou à frente da questão de ajudar a quem realmente está precisando, principalmente na questão de necessidades que com a pandemia se agravaram um pouco mais, né? Necessidades básicas, né? Então, exatamente, roupas, né? Cestas básicas e outras coisas que às vezes direcionadas, né, para famílias que nós acompanhamos, a gente está tentando de alguma forma dar um suporte financeiro, né? Uhum. E então, como a gente não pode alcançar a todo mundo, né? Dentro da nossa comunidade, a gente tenta fazer a diferença, né? Então, mobilizando as pessoas que aqui frequentam, mobilizando também o nosso bairro, para que colaborem, né? E contribuam, fazendo realmente a diferença na vida dessas pessoas que estão com tanta carência, né, financeira e precisam realmente do nosso auxílio, né? Então, a gente pode fazer a diferença. E nesse ano eu estou realmente engajada, né? E infelizmente, né, a gente tem se surpreendido porque não é só a classe baixa, né? Agora com a pandemia a gente vê que a classe média também já está realmente precisando do nosso auxílio, né? Infelizmente. Já tivemos uma primeira etapa, digamos assim, né? Alguns dias atrás. Isso. E agora para acontecer a segunda, né? Sábado que vem, né, que será a véspera do Dia das Mães, faremos a nossa segunda etapa de distribuição, né, de toda essa arrecadação que a gente fez durante o mês de abril e maio, né? Agora maio começando, mas ainda vamos continuar mais uma semana, né? E convido, né, a todos os que estão nos assistindo e que moram aqui em Cascavel, que queiram colaborar, né, com a nossa arrecadação. Nós estaremos sábado que vem aqui, das 10 às 11h30, recebendo essas arrecadações. E à tarde, no dia 8, estaremos então fazendo a entrega para essa população carente. E tem um local específico de entrega? Algum bairro foi... Será lá no Jardim Jaborá, né? Nós estaremos usando a sede da Igreja Adventista que temos lá, para organizarmos e lá fazermos a entrega. Muito bem. Então, você que ainda não doou, que quer colaborar com esse projeto, é um projeto de amor, né? Se nós somos filhos da promessa, dentre as obrigações, digamos assim, dos filhos da promessa, está ajudar aquele que precisa. Sim. Também. É a união, né? A união que faz realmente a gente nos sentirmos também úteis, né? Exatamente. Na causa de Deus, né? Exatamente. Mas vamos lá, então, nossa lição, Filhos da Promessa. É a quinta lição que nós estamos estudando nesse trimestre. Nós temos um verso para memorizar, está em Mateus 28:20, diz assim: Eis que estou com vocês todos os dias até o fim. Esse verso a gente não deve interpretar como uma metáfora, né? Porque quando Jesus disse, estou com vocês todos os dias,
é porque ele estaria todos os dias realmente. Literalmente. Né? Literalmente. Você sabe, Marlon, que eu gosto tanto desse versículo, que quando eu tive meu primeiro carro, eu coloquei um adesivo. Na época eu estava muito na moda de colocar adesivos assim. E eu coloquei esse versículo na parte do vidro de trás. E sabe o que chamava muita atenção? Várias pessoas paravam, geralmente quando estavam no semáforo, assim, para perguntar: que igreja você é? Por que esse versículo aí? Porque é uma coisa diferente, né? Mas é profundo demais, né? É Deus presente todos os dias. Todos. Não tem um que ele não esteja presente. Eu posso não estar presente, né, diante dele, mas ele está presente. Ele está todos presente. os dias. E a gente vê isso acontecendo aqui também já desde sempre, né? Desde o Éden. Até quando Deus vai procurar Adão, né? Onde você está, né? O que aconteceu? Deus estava ali. Ele estava tentando se esconder, mas ele estava ali. E no decorrer da história do povo de Israel também a gente vê muito isso acontecendo. E a gente viu nesta semana, quando Deus promete para Abraão, diz para ele não ter medo, aqui já no nosso primeiro dia realmente de estudo, Deus diz para Abraão, depois dos acontecimentos, então a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Você vê que interessante isso, porque está em Gênesis 15, né? Isso que o Marlon leu, Gênesis 15, 1. Eu sou o teu escudo. E eu achei muito interessante que Deus falou que ele é o escudo, porque ele se contextualizou na vida de Abraão, né? Porque o que tinha recém acontecido na vida de Abraão? Ele tinha acabado de sair de uma guerra, né? Quando ele foi resgatar o sobrinho dele, Ló, que havia sido prisioneiro, né? Foi preso, né, por um rei lá da parte de Sodoma, né, que ele morava por lá. E então Abraão tinha resgatado o sobrinho dele. Então, olha como Deus ele entrou na vida de Abraão ali para falar com ele, se contextualizando. Eu achei muito legal. Exatamente. E Deus faz isso conosco também. Ele fala conosco, se contextualizando com o momento que a gente está vivendo na nossa vida. Eu achei muito legal isso. E eu percebi também que antes disso um pouquinho, né, já inclusive nesse contexto, quando Deus fala para ele, eu sou o seu escudo, então ele traz essa questão da intimidade, né? Eu estou aqui contigo. E Abraão recém havia rejeitado toda a riqueza humana, né? Em troca das promessas de Deus, coisa que não tinha acontecido com os habitantes que tentaram lá levantar a Torre de Babel, né? Que a ideia deles era ter fama, era ter riqueza. Sim. E Abraão se colocou de forma totalmente contrária, né? Se colocou inteiramente nas mãos de Deus. Em quinta-feira, comenta sobre essa questão da Torre de Babel. Acho que a gente não precisa seguir também a ordem, né? Não. Mas o povo queria montar, né, aquela torre, né, construir aquela torre justamente porque eles queriam ser engrandecidos. Eles queriam que o nome deles ficasse famoso. E Deus falou para Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Né? Então, olha que interessante, né? O homem buscando a fama, né? Então, a lição entra com a questão da Torre de Babel. Uhum. Mas Deus se manifestou na vida de Abraão, dizendo que ele que engrandeceria a vida dele, né? O nome dele seria engrandecido. Né? É interessante que nessa parte aqui, é Deus que declara para Abraão, né? Em várias outras partes da Bíblia, nós vemos os escritores dizendo, né? Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza. Eles declarando, experimentando aquilo, mas eles declarando. E aqui é o próprio Deus que declara que ele é o escudo. Então, para a gente ver o grau de intimidade que Abraão tinha com ele. E que tipo de escudo ele é para nós hoje? Será que é só assim, não me joga pedra, tem alguma proteção? Tipo, ele não vai deixar nada nos acontecer, né? Não vai deixar eu bater o carro, não vai deixar eu cair da escada. Também, né? Também. Claro que ele é o nosso escudo, mas ele é o nosso escudo espiritual. E é aquele escudo que se coloca como o nosso Salvador, né?
É o escudo que nos garante a salvação eterna. Então, não é só um escudo de proteção física, né? É um escudo de garantia da eternidade. Isso é muito lindo, né? Muito profundo. Aqui, até no final desse dia, tem uma questão bem interessante. Ronaldo havia sido um fiel seguidor do Senhor. Então, de repente, ele morreu. Daí, o que aconteceu com essa promessa de escudo? O cara foi um fiel seguidor a vida inteira, teve projetos, manifestou a fé dele através das obras que fazia, né? E de repente ele morre. Daí alguém vai perguntar assim: mas não era o escudo dele? Como é que ele morreu? Agora você está falando disso, você falou do Ronaldo, que aqui fala, né, uma pessoa comum. Mas a maioria de vocês vão lembrar da Andressa. Lembram da Andressa, que foi aquela menina que ela atuou demais na igreja, acho que ela tinha 13, 14 anos, para quem não lembra da história, e ela foi extremamente influente, ela fez grupos de estudo bíblico, ela arrecadava roupas para doação, ela ia fazer visita para os pobres, arrecadava alimento. E o que aconteceu com a Andressa, com 13, 14 anos, se não me engano? Ela sofreu um acidente de carro e ela morreu. E assim, uma comunidade inteira ficou chocada. Acho que a nação brasileira ficou chocada porque ela ficou muito conhecida, né? E aí, então, a gente pode agora trazer um paralelo, né? Mas Deus não era o escudo da Andressa? Como que foi isso? Por que será que Deus não protegeu ela, né, da morte? Mas aí que está. A gente sabe que a nossa vida aqui nesse mundo é passageira e que Deus promete ser a nossa garantia pelo sangue de Jesus. Pela promessa que virá a salvação através de um Messias. E esse Messias veio. Então a Andressa teve a proteção de Deus nesse mundo, mas Deus permitiu que algo acontecesse, mas porque com certeza Ele sabia que a Andressa está salva. A vida eterna está aguardando a Andressa. E o escudo é através do sangue de Jesus que também esteve sobre a vida da Andressa, né? Esse sangue trouxe a salvação a ela. Ela morreu salva. Vou dizer aqui em outras palavras, quando fala de escudo, não é a questão da proteção dessa morte física. Né? Não é a questão da proteção da morte física, né? Deus nos protege de tentações, de tantas ofertas que o mundo cada vez mais decadente nos traz, né? E tenta impor na nossa cabeça, né? Tenta nos fazer ver com outros olhos até questões que estão ali claras na Bíblia, né? Hoje de manhã eu até li um post de uma pessoa, tinha uma pergunta assim, né? Um filósofo lá, assim, cristão, né? Tem gente que acha que não pode ser filósofo e cristão, mas se não for filósofo não funciona também. Se o cristão não for filósofo, não funciona muito bem. A filosofia é a base, né, do pensamento. Tinha uma pergunta para ele: o que você pensa sobre os 10 mandamentos? Né? Então, o que a gente pensa sobre o escudo? Ele falou assim: mas eu não tenho que pensar nada sobre os 10 mandamentos. De quem que são os 10 mandamentos? De Deus. Quem sou eu como ser humano para querer dar alguma opinião sobre os 10 mandamentos que são de Deus, né? Quem sou eu para duvidar que Deus é o meu escudo? Quem sou eu para duvidar? Ela morreu, a Andressa morreu, aqui fala o Ronaldo morreu, mas quanto Deus foi escudo para eles, e Deus não está dizendo você nunca vai morrer, mas está dizendo justamente isso: enquanto você aceitar essa minha proteção, esse meu escudo, eu estou te protegendo aqui, mas tenho algo muito melhor, que é o que todos nós... Nosso anseio, né, nosso desejo maior é a salvação, é a vida que nunca terá fim realmente. E a promessa que ele fez para Abraão, exatamente, vale para nós também. Sim. Né? Assim como ele falou com Abraão, ele também fala com você, também fala comigo. Ele é o teu escudo. Né? É o teu escudo. Você que está em casa, ele é o teu escudo. Né? O meu escudo, o seu escudo. Exato. É o mesmo Deus. Abraão sai lá então da sua parentela, né? Primeiro faz aquela viagem de Ur, né? Vai com o pai, com a família, tudo, e depois Deus chama ele, né? Tipo assim, vai, mas vou para onde? E aí vem a promessa:
na sua descendência serão benditas todas as, já para todos os familiares, né, fez para Jacó, e foi fazendo as promessas, né, na sua descendência, imagina Abraão, né, eu tenho 99 anos, minha esposa é estéril, e como é que vai ser, essa nação vai ser tão grande assim, vir, né? Às vezes a gente fica com a mentalidade tão fechadinha, tão pequena, como é que vai vir? Eu acho assim, ele tinha consciência que não seria ainda, que ele veria isso, né? Ele tinha essa consciência, não era ele que ia ver essa nação, tanto que a promessa foi se repetindo para os descendentes dele, e às vezes a gente tem tanta pressa, né, de ver as coisas acontecendo. Exatamente. E o que a gente pode já fazer o link é com Gálatas 3:29, né? Que fala assim: e vocês que são de Cristo são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Abraão, ele é tido como pai da fé. Quando eu era pequena, Marlon, eu conheci uma música que dizia assim: Pai Abraão tem filhos, muitos filhos ele tem. Vocês conhecem? Eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Por quê? Porque as pessoas entenderam que pela fé Abraão aceitou que ele de lutas, de desafios, justamente porque estamos ainda neste mundo de pecado. E está escrito lá, né, que teríamos aflições, que esse mundo seria um mundo realmente, um mundo que teríamos que estar em constante busca, né? A nossa busca é diária, né? Sim. A nossa conexão com Deus tem que ser diária, né? Eu achei interessante uma citação aqui de Agostinho de Hipona, né? Há mais de 1500 anos ele escreveu um pouco sobre a humanidade. Interessante, eu também muito interessante, né? Essa nossa vida, se é que uma vida repleta de males tão grandes pode ser apropriadamente chamada de vida, é um testemunho do fato de que desde o início a humanidade mortal tem sido uma raça condenada, mas é condenada por ela mesma, né? Por ela mesma, né? Porque o início não era de morte. Pela escolha dele. Pela escolha. Né? Tudo que acontece foi por uma escolha. E como então as nossas escolhas diárias vão impactando a nossa vida. E aí, além da questão espiritual, tá qualquer outra questão, familiar, financeira, não importa, né? Profissional. Como as nossas escolhas vão impactando a nossa vida. Ele faz um relato aqui, assim, só desgraça, né? Quase não dá nem para ler, né? Tanta coisa. Se tu começa, dá até depressão de ler aqui, se né? você começar a se aprofundar na leitura, tá lá na terça-feira, você fica assim, pensando, e não é que tudo isso acontece mesmo, só que esse cara escreveu isso há mais de 1500 anos. Só faltou escrever Big Brother aqui. Né? Só faltou escrever isso. Faltou escrever algumas coisas. Mas o resto ele colocou tudo. Algumas coisas mais modernas. O resto está tudo ali. Fala de corrupção do governo, fala de adultério, selvageria, ilegalidade, luxúria, paixões desavergonhadas, estupro, impurezas desagradáveis, pecados contra a religião, seria contra Deus, né? Iniquidades contra os vizinhos, daí olha só, calúnias e trapaças, mentiras e testemunho falso, violência contra pessoas e propriedades, injustiça nos tribunais. Quantas pessoas sofrendo, né, as consequências do pecado. Né? E quantas pessoas querendo fugir, né? E às vezes fugir de si mesma, né? Até tentando contra a própria vida. Né? A gente está vendo isso muito intenso, ainda por cima, muito nos jovens, né? Sim. Jovens querendo realmente tirar a vida. Mas há um futuro brilhante. Exatamente isso que eu ia te falar. Né? Perguntar, né? O que seria então de nós, desse mundo, da nossa expectativa, se não fosse essa promessa do Messias? Porque você vê, tudo isso que ele relatou foi ficando cada vez pior, né? Foi aprofundando, o homem vai descendo, vai descendo. Agora, se não fosse a promessa do Messias, teria razão? Qual seria a nossa esperança, né? Que esperança a gente teria? Por isso que às vezes eu fico pensando assim, né? Que esperança? Qual é o objetivo da vida? Nascer, crescer e morrer.
simplesmente por isso. Que Deus bondoso, maravilhoso seria esse se o destino fosse simplesmente esse mesmo? Nascer, crescer, ficar por aqui e morrer. E pela graça de Deus, logo, Marlon, é muito breve, Jesus estará voltando para concluir todo o plano de salvação, porque a gente sabe que a gente está vivendo que no meio de um grande conflito. Sim. Conflito entre o bem e o mal, né? Mas existe, a gente já sabe, que interessante, né? A gente já sabe o final da história, né? Exatamente. Porque assim, quando você está assistindo às vezes um filme, né? Ou lendo um livro, uma novela, você não sabe o final. Fica né? na expectativa, né? Você fica na expectativa. Mas olha que interessante, a gente, com a Bíblia, né? Deus nos revelou o começo, o meio e o fim. Tudo. E aí a nossa alegria é que o fim é maravilhoso. Né? E esse fim está próximo, por quê? Porque a terra, né, os sinais que Deus mostrou para nós na palavra dele, já estão mais do que sendo manifestados, né? Já estão mais do que escancarados, né? Os sinais, né? E por isso tem uma música que diz, né, já ouço os passos de um Deus que está voltando. Né? Então, essa promessa tem que ser real na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Né? E aí Deus falando, né, que Ele faria de Abraão e de toda a sua descendência uma nação abençoada, uma geração abençoada. Né? E essa nação, essa geração abençoada também se estende a nós, claro. Né? Claro. E às vezes a gente acaba esquecendo disso. Eu acho tão bonito lembrar que Deus é um Deus galardoador. Ele dá presente. Sim. Às vezes a gente só fica pedindo, né? Eu quero isso, quero aquilo. Mas às vezes Ele vem e te dá alguma coisa que você não pediu. Isso é fantástico, né? Mas qual é o nosso maior presente? O que Deus nos deu de maior? Para mim é Cristo e a salvação. A salvação, né? O nosso maior presente foi ter enviado o Messias, né? Então, não podemos esquecer nunca, né, que a gente faz parte dessa grande e poderosa nação, assim como Deus queria fazer com Israel e com toda a descendência, então, de Abraão, obviamente, é que essa nação fosse uma luz, né? Fosse uma luz para as outras nações, para os outros povos, para quem estivesse perto, para quem estivesse longe, abençoando as outras nações, né? Fazendo que fossem prósperas. E quando fala prosperidade, não necessariamente está falando de dinheiro, né? Você fala prosperidade, parece que quer ficar rico. Mas prosperidade é tudo, né? É o que a gente vive de felicidade, de ter saúde, de ter amigos, de ter pessoas que a gente gosta por perto, né? Isso é prosperidade. E Exatamente. Deus colocou então a nação de Israel, queria que a nação de Israel fosse isso, né? Aqui diz que Israel, ele queria que fosse sobre a sua bênção um povo feliz, saudável e santo. E consequentemente anunciaria o verdadeiro Deus a todos os que estariam, né, ao redor. Se né? você é feliz, é saudável e é santo, você não consegue ficar quieto, né? E chamaria atenção, assim Claro. como a Salomão, né? Foi a rainha de Sabá, foi lá. Porque ela falou, eu quero saber o que está acontecendo lá, né? E aí ela foi, né? Justamente porque chamou a atenção Exatamente. dela, a prosperidade financeira, mas Sim. não era só financeira Não. que ela queria conhecer. Sabedoria a dele. sabedoria de De Salomão. onde é que vinha essa sabedoria? Exatamente. Né? E é isso que a gente precisa ter, sabedoria, esse tipo de sabedoria, né? Quando você for abrir a boca para falar palavras de E sabedoria. você vai atrair consequentemente, É né? impossível, né? Quando você fala com sabedoria, com a sabedoria que vem de Deus, é impossível não atrair as pessoas. E aí vão bater na porta lá do Marlon, querendo saber qual que é o tá segredo acontecendo? da casa do Marlon, né? Que tem ali plenitude. E daí lá no trabalho, né? Por que você é assim? O que acontece? Exatamente. Não é que a gente não vai ter dificuldade, Claro, né? claro. A gente vai passar por vales, mas em meio aos vales o Marlon vai chamar a atenção. Mas por que o Marlon está tão alegre e tal, né? Qual que é o segredo, né, Marlon? E aí, então, a gente vai poder testemunhar desse Deus, que assim como Ele manifestou a sua generosidade, né, abençoando Abraão, também Ele manifesta essa generosidade nos abençoando.
Então, ali aquilo que a gente tinha comentado mais no início, quando Deus diz no Gênesis 12, 2, né? Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Então Deus diz para ele que ele será uma grande nação, ou seja, você vai se multiplicar, né? E eu acho que é isso uma coisa que a gente precisa fazer, não apenas se multiplicar no número de filhos, né? Nós nem precisamos fazer mais isso, né? Não. Temos 3 já, cada um aqui, já está bom. O Marlon tem 3, eu tenho 3. Mas agora falamos rápido, não sei se a gente ainda tem tempo, mas você já percebeu como tem muita gente que não quer ter filho hoje, Marlon? Tem, demais. Muita gente não quer ter filho. E é justamente, existe também essa questão de multiplicação do DNA. Sim. Eu acho que tem isso. Sim. Mas é muito forte isso na nossa geração atual. Os jovens querem curtir a vida e acabou, né? Não, a minha vida está garantida, agora eu não quero ter filhos. E isso também, às vezes, é um engodo do Satanás, sim, né? Porque Deus quer que as pessoas que são abençoadas também tenham a possibilidade de compartilhar o DNA, de deixar um DNA garantido para as outras, claro, gerações, um DNA saudável, né? Sim, sim. Ontem eu estava conversando tardinha lá com uma prima minha que é católica, a Renovação Carismática, eles têm vários programas e tal, e ela tem 4 filhos. E falando sobre isso, justamente, olha que coincidência, né? Nunca é coincidência, né? Sim. Falando sobre isso, que os filhos dela também, todos tocam um instrumento na igreja, cantam, tem os amigos aquele círculo de amigos assim que só constrói, né? Uhum. Claro, saudável, né? Daí quando você sai dali, não é que eles vão se fechar. Eu falei para ela, a gente precisa estar no mundo, mas não pode ser do mundo. Mas como é mais fácil quando você tem outras pessoas, teu círculo de amigos, que dividem dessa mesma esperança com você, quando você sai e encontra outras pessoas que não dividem, como é mais fácil até de você conversar com essas outras pessoas, né? Exatamente, mas e aí essas pessoas que estão debaixo da graça, né, de Deus, sim, elas, olha, eu achei interessante aqui, elas têm o nome dela engrandecidos através do quê? Diante dos olhos de Deus, elas têm o caráter, a fé, a obediência, a humildade, o amor pelos outros, sendo respeitadas no mundo. Uhum. Interessante isso. Por isso que diz que tudo que nós somos, o que dizemos, o que fazemos, tem implicação tanto para nós, para a nossa família, tem implicação para as pessoas que estão ao nosso redor, e aqui diz que isso pode reverberar por todo o universo, né? Porque inclusive os anjos estão observando isso que a gente faz. Então, como é importante entendermos, né, essa graça, que nós recebemos essa graça, tudo de graça, e que aquilo que a gente faz, que a gente fala, que a gente tem impacto diretamente na vida das outras pessoas. É isso que é engrandecer o nome de Deus, né? Exatamente. Com aquilo que a gente faz, se precisar falar, fala. Mas com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente a gente pode engrandecer o nome de Deus. O nome de Deus só vai ser engrandecido, né? E as pessoas vão sendo atraídas para que elas também se permitam viver essa grandeza que Deus quer nos dar. Quem que não quer, né? Você vê a Renata feliz, conversando, falando, né? Tendo uma vida realmente plena. Alguém que te conhece, vai dizer, mas o que está acontecendo com a Renata? Eu quero ser assim também. Exatamente. Né? E isso é engrandecer o nome de Deus. E aí a gente se torna um canal de bênçãos, né? Porque a pessoa não tem que se atrair pela Renata, mas tem que se atrair pelo que a Renata acredita. E aí a gente começa a ser útil, sim, né? Na causa de Deus, né? Para que Deus seja engrandecido, né? Importa que Ele cresça, que eu diminua, né? E aí o nome de Deus vai sendo conhecido, né? E a nação santa, a geração eleita, que é espiritual, vai sendo formada, né? Em todos os cantos do mundo. Por isso que a gente tem que ir transbordando, né? Aquilo Exatamente. Que a gente, essa confiança, esse amor, enfim, tudo isso a gente precisa transbordar na nossa vida, mostrar para as pessoas sobre, não é esse plano, né? Só o plano de salvação, mas que a salvação realmente existe, não está só na nossa mente como
cristãos adventistas do sétimo dia, né? Que temos essa denominação. Sim. A graça é para todos. É para todos, não é para uma placa da Exatamente. igreja, né? Não é para quatro paredes, né? Exatamente. A igreja não pode ser só aqui dentro. A igreja tem que estar. Somos, né? Somos a igreja. Temos que ser a igreja. Geralmente, no mundo os grandes nomes, né, são conhecidos por aquilo que eles fizeram. Não é verdade? É um tenista famoso, então ele é tenista famoso por obras desse tipo. Mas nós precisamos também ser conhecidos por obras que a gente faça. Por as obras que nós faremos, porque Deus também disse, né? Se creres, verás a glória de Deus, e vocês também, se acreditarem, vocês poderão fazer as obras, e obras maiores do que Exatamente. eu fiz, né? Aí vem o cuidado, fazer as coisas para agradar a Deus de coração, de acordo com a vontade e dele. não tentar fazer para mostrar que é o que Abraão Exatamente. não fazia, né? Não fazia para mostrar que ele era Abraão, que era abençoado por Deus, que era rico, mas aquilo era uma consequência. Ele ser rico financeiramente, espiritualmente, era uma consequência da intimidade que ele tinha com Deus. É isso que nós precisamos fazer. E ele não hesitou em atender o chamado. Então, Nem todos pouquinho. nós somos chamados. Sim. Né? Todos nós somos. Você que está em casa, saiba que você é chamado. Né? Agora, cabe a você aceitar a esse chamado, né? De ter uma vida transformada, porém, existe uma implicação, né? Que você esteja conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus tem planejado para você, que foi o que ele pediu para Abraão, né? Exatamente. Sai da tua parentela. Então Deus deu uma orientação e Abraão foi submisso, né? E assim Deus quer conosco também, né? Ele nos chama para a submissão. Renata, considerações finais? Tem mais alguma para fazer? Eu acho que o que mais a gente tem que ter certeza no coração é que somos, sim, herdeiros da graça de Deus através do sangue de Jesus, né? Essa é a aliança, né, que ele trouxe pela vida de Abraão. A gente pode ver que ele realmente é um Deus que cumpre as suas promessas, né? E ele não é homem, né, para que minta, não é homem para que fale, né? E é esse Deus que a gente tem que se depositar todos os dias diante dele, depositar o nosso coração, a nossa entrega tem que ser diária, né? E tudo mais nos será acrescentado. A prova que Abraão foi submetido não era pequena, né? Sair da sua casa, dos seus parentes, era uma mudança de identidade, né? Tinha que sair de tudo aquilo que ele conhecia, que ele tinha, e Abraão não fez nenhuma pergunta. Para onde que eu vou? Ele foi. Ele simplesmente foi. O lugar mais feliz para Abraão é onde Deus mandasse ele. Às vezes nós ficamos nos perguntando por que eu tenho que ir para lá, por que eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que fazer. Se Abraão tivesse pensado eu tenho que fazer, eu acho que ele não teria feito. Mas ele não pensou eu tenho que fazer. Deus está pedindo para eu ir. Então Deus deu essa promessa a Abraão e foi repetindo a promessa para ele. E foi repetindo para os descendentes dele. Repetiu para Moisés. Repetiu para Josué. Nos dias de Davi a promessa foi se cumprindo, mas não terminou de ser cumprida. Então veio Jesus para mostrar que a promessa seria cumprida. E depois Jesus morreu e foi aos céus e disse, eu vou voltar. E agora para a promessa... O que falta, O que falta? Falta ele voltar. Só ele voltar. Então você que está nos assistindo, você que está aqui, a promessa está sendo cumprida. Deus deu grandes promessas, e a maior de todas elas é que Jesus vai voltar para acabar com todo esse sofrimento, com toda essa dor, com toda essa angústia. Nós estamos ansiosos por esse dia, mas enquanto estivermos aqui, a nossa missão é sermos uma grande nação. Amém. Nós possamos ser uma grande nação hoje e sempre, em todos os lugares que nós estivermos. Coloca para fora isso que está aí no seu coração. Eu duvido que você não tenha vontade de falar de Deus com as pessoas. Eu já fiquei travado muitas vezes. Hoje de manhã eu e a Sandra estavam falando sobre isso. Quantas vezes a gente fica travado, não fala nem para um amigo. Quando eu era mais jovem, até para os filhos, né? Você contava uma historinha e ficava meio assim. Viu? As promessas são para ser compartilhadas, para falar de verdade. Exatamente. Para abrir a boca. Abra essa sua boca aí que você tem aí dentro e fala.
Fala para as pessoas. Fala, transborda isso fazendo ações, levando comida para as pessoas, ajudando, falando. Às vezes é só uma mensagem de celular, né, para você mostrar que você é uma grande nação. Exatamente. Mas nós não podemos deixar de proclamar essa mensagem. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos fazer uma oração para encerrar. Renata, pode encerrar para nós com uma oração? Sim. Oremos então. Querido Deus, obrigado porque temos a certeza que o Senhor prometeu para Abraão, mas também promete para nós que serás o nosso escudo. Que tenhamos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que tenhamos aqui, Senhor, nesse momento a certeza de que Tu estarás nos guiando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e nos inundando com o Teu Espírito Santo. Que as pessoas que estão em casa também sintam o Teu abraço, o Teu calor, a Tua presença, que desejem entregar a sua vida profundamente a Ti, para que possam viver essa plenitude que o Senhor deseja que nós vivamos, assim como Abraão viveu. Nós temos a certeza que Tu estás às portas, Tu estás voltando e não vai demorar. Nós queremos estar prontos, Senhor, para esse momento, mas sabemos que somos falhos, Senhor, somos pecadores, por isso pedimos, Senhor, por favor, perdoa-nos, sustenta-nos, transforma o nosso coração, renova a nossa mente e usa-nos, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Obrigado pela participação de todos. Até o próximo sábado. Obrigada.